Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando os crimes dessa gentinha medíocre aqui, dessa gentalha asquerosa que eu não consegui me livrar ainda. Enfim, estou aqui lutando, assim, desesperadamente para me livrar desses vermes, para poder seguir a minha vida aqui longe de qualquer coisa que lembre esses animaizinhos e ainda não consegui. Vou continuar tentando aqui. Hoje estou trazendo dois vídeos para vocês aqui, tá, no YouTube, que é a única coisa que esses animaizinhos não meteram a pata imunda para poluir aqui com o lixo que eles são, e eu continuo fazendo aqui, enfim, né, até eles destruírem. Vamos lá, torcendo aqui para me livrar deles. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre uma situação bizarra aí envolvendo o Papa Francisco, tá? Então, quer dizer, o Papa excomungou, né, um arcebispo lá, e aí os bolsominions foram para as redes sociais chamar o Papa de Papa ideológico, né? Vamos tentar entender enfim, que bizarrice é essa, que expressão bizarra é essa que denota ali alienação e ao mesmo tempo, enfim, uma coisa engraçada, chega a ser engraçado isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo e no segundo vídeo falar sobre a vitória esmagadora aí da esquerda na Inglaterra e o quanto que isso pode representar aí de ensinamento para a gente aqui no Brasil. Tá? Inclusive em relação a essa coisa aí de diferença de extrema-direita lá e cá, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então, antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a respeito. O meu romance está na editora também. Estou aqui, enfim, negociando para publicar ele até setembro, se esses animais desgraçados não estragarem, não sabotarem, não destruírem, porque é só isso que esses vermes fedorentos sabem fazer. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa a dica aí, tá? Vamos lá. Então, a notícia, tá? Vamos lá, a notícia da revista Fórum diz o seguinte: Papa Francisco excomunga padre ultraconservador amado pelos bolsonaristas. O arcebispo Viganò, um apoiador de Trump, é expulso da igreja por ataques contra a Santa Fé. E aí a notícia diz o seguinte aqui: nessa sexta-feira, dia 5, portanto, anteontem, né, a Santa Sé anunciou a excomunhão do arcebispo Carlo Maria Viganò, um pároco ultraconservador que tentou derrubar o Papa Francisco e prendê-lo com a guarda suíça, né? Um negócio ali, uma briga interna da igreja. E a excomunhão se deu por um motivo simples. Viganò, que foi embaixador do Vaticano em diferentes países, deixou de reconhecer a legitimidade do Papa Francisco em 2018 e desde então tem atentado contra a autoridade do Sumo Pontífice. Essas disputas internas na Igreja Católica são, enfim, desde o início, né? Você tem aquelas figuras mais conservadoras, aquelas figuras mais, enfim, progressistas, que é o caso do Papa Francisco, e tem as misturas disso tudo aí, e isso aí, enfim, é uma guerra interna ali que não vai acabar, que vai existir enquanto existir a Igreja Católica, é assim que funciona, né? E ao mesmo tempo tem a perspectiva dos cristãos, né? Ou seja, dos adeptos, que ficam também de fora, enfim, né? Aderindo a uma versão, aderindo a outra, aderindo a uma visão, aderindo a outra, defendendo mudanças, defendendo permanências. Isso aí é comum em qualquer instituição, qualquer discurso e tudo mais, tá? Agora, o curioso, vocês vão ver que é um aspecto específico disso aí, tá? E talvez até mais de um. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. A notícia da revista Fórum continua, tá? O tal do Viganò se aliou aos grupos mais extremos, né, da Igreja Católica, os sedevacantistas, que acreditam que o Papa Francisco é ilegítimo, né? Esse tipo de conflito se acentuou após o Papa Francisco fazer acenos mais progressistas na Igreja, tá? E aí o Viganò se tornou um ídolo dos mais radicais extremistas de direita após abraçar teorias da conspiração envolvendo Hillary Clinton e outras tramas do movimento QAnon, né, que é aquele movimento lá dos Estados Unidos, que é aquela coisa de teoria da conspiração, aquelas bizarrices de, enfim, né, uma série de doideiras lá que eles criaram, ou uma série de burrices, melhor até dizendo, né? E, enfim, e vão encontrando aí, vão encontrando eco, né, na verdade, em vários locais, inclusive na Igreja Católica, no Brasil, via bolsonarismo, via Olavo de Carvalho, enfim, né? E na Igreja Católica não é diferente. Isso também está acontecendo na Europa, lá em uma medida um pouco menos bizarra do que por aqui, mas, enfim, está acontecendo também. A revista Fórum continua. Nos comentários no Twitter, agora vem a questão aqui chave do vídeo de hoje, tá? Olha só. Nos comentários no Twitter sobre a excomunhão do arcebispo Viganò, muitos bolsonaristas elogiam a postura do arcebispo excomungado, afirmando que ele trava uma batalha contra um papa ideológico.
Ele está travando o tal do Viganò uma batalha contra um Papa ideológico. Por quê? Porque parece que na cabeça dessa gente aí, o Papa não pode ser ideológico. O Papa não pode ser ideológico, né? O que ele pode ser então? Como é que pode existir um Papa não ideológico, né? Vamos começar a pensar também sobre isso aqui. Outros católicos lamentaram pela excomunhão, mas reconheceram que não há como se manter na fé sem reconhecer a autoridade do Papa, né? E aí eles continuam falando aqui das conexões dele com o Trump e tudo mais, e finaliza dizendo que o artigo, um artigo, né, que foi assinado na imprensa pelo Carlos Adriano Ferraz, afirma que a carta também deveria ser lida com atenção pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Que é uma carta ligada à conexão desse tal arcebispo com o Trump e tudo mais. Quer dizer, então vocês veem que isso aí, né, essa gente vai se misturando a partir de perspectivas diferentes, mas que se conectam ali em alguma medida nesse radicalismo bizarro, idiota, né? E, enfim, e aí o Papa não pode ser ideológico. Antes da gente discutir essa questão da ideologia, foi aquilo que eu me programei para fazer no vídeo de hoje, vamos falar também de mais duas coisinhas aqui ligadas ao Papa e que demonstram bem o quanto isso não é tão fácil de desenhar, tá? Notícia de 28 de outubro de 2022 diz o seguinte aqui, tá? Pragmatismo político, apoiador, isso aí na campanha ainda, né? Na tentativa lá do Bolsonaro de se reeleger. Apoiadores de Bolsonaro atacam o Papa Francisco após o líder católico pregar contra o ódio, né? E aí isso fica muito evidente quem são essas figuras, né? Essas figuras atacam quem está pregando contra o ódio, quer dizer, né? Pregar contra o ódio é pregar contra eles, né? Então eles atacam isso. E aí eu digo que não são só os bolsominions mais evidentes, mas aqueles inclusive que estão disfarçados de neo-identitários, como esse animal que segue vomitando ódio aqui na minha vida já tem esse tempo todo, tá? Esse é um bolsominiozinho que finge que não é ali, né? Certo? Muito bem, a notícia lá de 2022, o Papa Francisco foi atacado por eleitores de Jair Bolsonaro após enviar mensagem ao povo brasileiro. Em sua tradicional saudação papal no Vaticano, o líder católico não falou em eleições, não citou o nome de nenhum candidato e pediu apenas que Nossa Senhora Aparecida livre o povo brasileiro do ódio, da intolerância e da violência, né? O ódio, a intolerância e a violência são a face dessa gente, alguns de maneira explícita, como é o caso do Bolsonaro, e alguns disfarçadinhos, ou de patriotas, ou de cristãos, ou até de psicopatetas, né? Também tem isso também, sabe? Tem muito intolerante, violento, e gerador de ódio, que está disfarçadinho até de psicanalista, né? Não duvidem disso, tá? Bom, líder da Igreja Católica, o Papa Francisco tem combatido o ódio com suas pregações voltadas à compaixão e fraternidade entre os fiéis e também entre os descrentes, né? E aí ele foi atacado pelos bolsominions, né? Porque ele estava pregando contra o ódio, né? E aí alguns bolsominions dizendo, porque esse Papa precisa defender a pátria e a família e atacar o comunismo e não o ódio, né? Esse Papa é desnecessário e inútil, esbravejou um apoiador do Bolsonaro. Abre aspas, ele precisa pedir também que Nossa Senhora nos livre da corrupção petista que assolou o país, né? Matando milhares de pessoas por ano, protestou outro, né? Por que ele não fala do ódio entre Rússia e Ucrânia? Se for para falar do Brasil, que peça para que nos livre do comunismo, né? É isso, essa estupidez inacreditável que a gente vive aí nesse pensamento de direita raso do Brasil, né? Que impede que a gente caminhe, tá? E aí gente que diz que o Papa só serve aos interesses da esquerda mundial e ao sistema global, o tal do globalismo, né? Que também vale a pena pensar um pouco sobre isso aí. Depois eu vou tentar até fazer um vídeo sobre isso. E, bom, de maneira mais específica, eles, continuam falando aqui do Papa, tá? E por último, tá? Vamos agora para a terceira e última notícia aqui, para a gente partir para a reflexão dessa ideia de Papa ideológico, tá? Vamos lá. Essa terceira notícia é bem recente, agora de março desse ano, tá? Quer dizer, 1º de março de 2024, notícia da Carta Capital. A manchete é a seguinte: Papa Francisco diz que ideologia de gênero é um dos maiores perigos da atualidade. Durante o evento, o pontífice criticou a ideologia que, segundo ele, tenta cancelar diferenças entre os gêneros sob o risco de cancelar a humanidade.
E aí eles citam aqui apenas, eu vou citar apenas um trecho rápido aqui. Ele diz o seguinte, né, a notícia da Carta Capital: o Papa Francisco classificou o que chama de ideologia de gênero como um dos perigos mais feios, que, segundo ele, anula as diferenças entre homens e mulheres. A crítica foi feita nesta sexta-feira, dia 1º de março, né, durante o encontro Homem, Mulher, Imagem de Deus, no Vaticano. E aí o Papa diz o seguinte: é muito importante que haja esse encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedir para fazer estudo sobre essa ideologia ruim do nosso tempo, que apaga as diferenças e torna tudo igual, disse o pontífice durante a abertura do evento. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Homem e mulher, porém, vivem uma tensão fecunda, concluiu. E aí, enfim, a notícia que diz que esse discurso, a Carta Capital acha que esse discurso conservador do Francisco marca um retrocesso dele, mas enfim, para mim não marca não. Para mim isso aqui é um indício de outra coisa. Duas coisas pelo menos a gente pode ponderar aqui antes de passar para a questão da ideologia. Tá? Primeiro, quando ele atenta aqui para a questão do fato de que a tal ideologia de gênero ataca as diferenças, ele, na minha concepção ele tem toda a razão. Porque essa tal chamada ideologia de gênero, eu posso até fazer um outro vídeo no futuro quando eu me livrar desses animaizinhos aqui para poder falar disso com mais, com mais detalhes, mas o fato é que nitidamente eles querem uma certa homogeneização que na superfície é uma defesa da igualdade, mas que esconde, esse discurso de superfície esconde uma violência, um ressentimento radicalmente enrustidos e que acabam no limite defendendo ali uma espécie de equivalência no fundo, para poder atacar as diferenças antigas, que continuam comparecendo aí em grande medida, mas que são radicalmente atacadas por essa gente. Para além disso, essa gente invariavelmente acaba sendo a causa do crescimento de figuras patéticas como Bolsonaro, que é um idiota, é um homem idiota, mas que agrada a uma série de pessoas que estão conectadas com essa lógica, digamos, sexual tradicional e que não se sentem identificados com essa tentativa tosca dos tais ideólogos do gênero de igualar todo mundo na mesma sopa, né? Então a gente tem que pensar alguma coisa que esteja, enfim, para além disso, para poder chegar em algo que gere uma convivência democrática interessante. Uma dessas coisas pode ser, e vale a pena desenvolver isso mais aí, mas enfim, entender que na verdade não existe igualdade de gênero. O que existe é a possibilidade de construir cenários sociais nos quais a gente possa exercitar se não igualdade, mas a equivalência de participação, equivalência de direitos, equivalência, enfim, de voz e etc e tal. Tudo isso é legítimo. Igualdade de gênero é uma balela, isso não existe. Homem é diferente de mulher, mulher é diferente de homem, é diferente de... E não é à toa que essas expressões que eles utilizam têm várias e várias letras, né? L, G, B, T, Q, blá, 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 porque cada um é um, são diferentes, né? Então esse papo furado de igualdade de gênero, e aí quando esse discurso ressentido, neo-ressentido, violento e muitas vezes idiota chega no ouvido de alguém que se identifica com as sexualidades tradicionais, ou que se identifica de maneira majoritária, digamos assim, isso incomoda profundamente e faz algumas pessoas ingênuas acabarem se conectando com o Bolsonaro da vida, porque conectaram a tal ideologia de gênero com a esquerda, com Lula, enfim. Né? Isso no caso brasileiro. Então, assim, isso gera atraso, porque inclusive gera atraso para os próprios LGBT e etc. Né? Porque o Bolsonaro, para essa gente, é um atraso. Né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar nisso aí para poder superar essa estupidez e essa coisa rasa que a gente está vivendo. E o segundo ponto é uma questão curiosa também em relação a essa fala do Papa Francisco, porque, de uma forma muito curiosa, ele se aproxima de uma certa fatia do pensamento bolsonarista, o que demonstra também uma série de coisas, né? Por exemplo, o fato de que o Papa não pode ser considerado uma figura progressista no sentido amplo do termo, primeiro porque ele é Papa, né? E segundo porque ele é conservador por ser Papa, né? Mesmo que ele tenha visões ali interessantes do ponto de vista digamos, da solidariedade, etc. e tal, no nível do comportamento, ele vai ser conservador, ele é Papa, né?
E aí isso denota também o quanto há uma visão estúpida dos bolsominions em relação a isso, porque eles não conseguem entender essa complexidade, que a conexão entre a solidariedade e o conservador parece um incômodo para um bolsominion raso que prefere ali digamos, né? Quer dizer, que ele não consegue entender que não existe alguém conservador e meritocrata ao mesmo tempo, né? Ou conservador e capitalista ao mesmo tempo, entende? Então, quer dizer, é um negócio curioso isso, né? E é uma faceta interessante aí dessa pendenga aqui. Agora vamos para a questão, então, dessa expressão bizarra aqui, né? Que é o Papa ideológico. Por quê? Porque os bolsominions foram, como eu falei aqui no início, para as redes sociais para vomitar ódio contra o Papa Francisco, porque ele excomungou um arcebispo que, enfim, né, que é ultraconservador e ao mesmo tempo que defende ali, né, que o Papa enfim, né, o Papa tem que sair, que o Papa é ilegítimo, etc. e tal. E aí os bolsominions foram chamar o Papa de Papa ideológico. Vamos primeiro, para a gente chegar na reflexão dessa expressão Papa ideológico, pensar na ideia do que é a ideologia, né? Vamos lá, aqui no dicionário, está aqui o Caldas Aulete, certo? Ajuda a gente a entender uma parte disso aqui, vamos lá. O dicionário diz que a palavra ideologia é conjunto das ideias e convicções próprias de uma época, de uma sociedade, de uma classe, etc. E nesse etc. vale dizer de grupos, subgrupos, enfim, né? E até mesmo das pessoas quando representam esses grupos, né? Então, ideologia é isso, é um conjunto de ideias que representa ali um grupo específico e tudo mais, tá? Isso é uma visão que o dicionário diz uma parte da discussão histórica sobre essa ideia. Por quê? Porque na discussão histórica, filosófica, etc. e tal, vão aparecendo várias versões para isso. O que é ideologia, né? A ideologia, vamos ler o trecho aqui do Nicola Baiano, o primeiro parágrafo do verbete ideologia, para a gente entender, porque tem aqui uma pista muito bacana. Vamos lá, quer ver? Ó? Vamos lá, está aqui na página 506, tá? O termo foi criado por Destutt de Tracy, certo? Em 1801, num livro chamado Elementos de Ideologia, ou Fundamentos de Ideologia. E o termo foi criado por ele para indicar a análise das sensações e das ideias, segundo o modelo de Condillac. A ideologia constituiu aquela corrente filosófica que marca a passagem do empirismo iluminístico ao espiritualismo tradicionalístico e floresceu na primeira metade do século XIX. Como alguns dos ideologistas franceses lhe fossem hostis, Napoleão empregou o termo em sentido depreciativo, entendendo com eles aos quase doutrinários, ou seja, eu vou explicar isso aqui no final, tá? Isto é, né, pessoas carecedoras de senso político e, em geral, sem contato com a realidade, tá? Deste ponto começa a história do significado moderno do termo, que é empregado para indicar não uma qualquer espécie de análise filosófica, mas uma doutrina mais ou menos destituída de validade objetiva, porém mantida pelos interesses claros ou ocultos daqueles que dele se servem. Então, para explicar o que significa tudo isso aqui, tá? O tal Destutt de Tracy criou a palavra ideologia para representar o estudo de um conjunto de ideias para poder representar a realidade, né? Então, uma pessoa entra em contato ali com a realidade, estabelece um conjunto para poder representar isso conceitualmente. Pronto, isso é a ideologia, a representação de aspectos, enfim, a representação conceitual de alguns aspectos da realidade. O Napoleão não gostou daquilo, por interesses pessoais ali, né? E aí taxou essa galera de, não, isso aí é tudo bando de alienado, né? E a ideologia, na verdade, é uma doutrina que fica ali impedindo as pessoas de entenderem a verdadeira realidade. Isso é que o Napoleão disse. Isso gerou uma série de discussões que foram se encaminhando pelo mundo e tudo mais até hoje. O Marx, né, enfim, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui o livro do Marx, tá? Cadê aqui, ó? Por exemplo, né, vou citar apenas dois aqui, tá? Autores, tem, enfim, dezenas de autores que pensaram a questão da ideologia. O Marx, na ideologia alemã, está aqui, certo? E, por exemplo, aqui também o Althusser, que é aparelhos ideológicos de Estado, né? E aí, vamos lá, para tentar aqui desenhar um caminho mínimo para isso aí, tá? Para a gente chegar no papo ideológico. O Marx leu aquilo ali e falou, bom,
Na verdade, a ideia de ideologia, eu também vou resumir aqui, é o resumo do resumo do resumo, tá? Só para a gente chegar no ponto-chave aqui do vídeo. O Marx olhou para essa ideia de ideologia, como construída lá pelo Destude 3, e falou, ó, na verdade, existe um problema com isso aí, porque esse tal conjunto de ideias, ele não pode representar bem a realidade, por quê? Porque a realidade está, de maneira mais ampla, conectada com a lógica material. Né? Por isso que ele substitui lá, ele se desloca, né, da perspectiva hegeliana, adotando o materialismo dialético. Então é natural, seria, né, é óbvio, né, que ele vai romper com uma ideia de que a ideologia é suficiente. Não é, porque para ele precisa da materialidade e tudo mais. E aí os marxistas vão, enfim, né, pensar isso aí e vão, de maneira ali, em maior ou menor medida, vão seguir essa linha de apontar os problemas da ideologia como algo que impede da pessoa chegar numa representação mais ampla da realidade, né? Alguns autores, como o próprio Althusser, enfim, e um ou outro ali, vão divergir em um ponto ou outro e vão apresentar, por exemplo, alternativas que, enfim, em alguma medida se conectam com Marx, outras não, mas uma delas, né, uma dessas visões aí que você encontra em vários autores, é de que o proletariado só pode chegar na sua consciência de classe, ou seja, no seu entendimento, né, de classe, no entendimento do seu papel social, digamos, se romper com a ideologia da burguesia, dos ricos, dos patrões, etc. e tal, né? Seria aquele grupo que tem uma outra ideologia, mas que vende aquilo de maneira meio que ali hegemônica, e que, enfim, invariavelmente os trabalhadores são obrigados a se adaptar àquilo e tudo mais, e isso acaba impedindo a consciência de classe, acaba impedindo, inclusive, a revolução, no limite extremo aí dessas ideias marxistas, né? Então, enfim, você tem essa ideia aí de que existe uma ideologia, e aí, nesse ponto, ele também está, de certa forma, aderindo a uma visão de ideologia de grupo, né? E não apenas de uma ideologia no sentido mais amplo aí, que é a discussão que começou a se encaminhar no século XX. Mas aí vamos então para essa discussão do século XX. No século XX começa a se discutir essa questão, vários autores escrevem a respeito. Um deles, né, é um brasileiro aqui, né, que é o Leandro Conder, tem um livro muito legal sobre isso aqui, que é essa questão da ideologia, tá? E aí ele fala aqui, dentre outras coisas, né, que a visão lá do Marx, né, ele fala do Marx aqui, tudo mais, do Destude 3 também, e ele finaliza dizendo uma coisa aqui interessante, ele diz: em sua difusão, a perspectiva derivada da concepção marxista e tal, né, foi entendida como a doutrina segundo a qual a consciência era produto do meio. A realidade objetiva chegava à compreensão dos homens por meio de impressões sensoriais que depois se complicavam na sofisticação das ideias, à medida que eram capazes de reconstruir esse processo formativo através da ideologia. Os homens refletiam com maior fidelidade o real, evitavam, enfim, os delírios do subjetivismo e podiam se aperfeiçoar, aperfeiçoando o mundo em que viviam, né? Então, isso aqui ele está comentando, na verdade, a visão original, né, do Destude 3, a visão da ideologia como conjunto de ideias, certo? E aí o Marx vai questionar isso aí, vai criticar e tudo mais, chamar atenção para o caráter alienante disso, e essa discussão não termina. A questão é que quando acabou, aí a gente vai chegar no Papa ideológico, né? A questão é quando a gente chega na Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, etc. e tal, a gente começa a ver que esse conceito de ideologia começa a ficar meio que setorizado nessas duas ideias, o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo dos soviéticos, né? E aí algumas pessoas enquadram também a China e tudo mais, mas no geral era essa divisão, né? E aí parece que essa ideia de ideologia começou a ficar meio que reduzida à noção de grandes discursos. E aí inclui-se também o cristianismo, inclui-se, enfim, as religiões e tudo mais, né? Quando, na verdade, isso é um conceito muito mais amplo que denota grupos mesmo e aí projetos locais, e, enfim, tudo mais, tá? Isso acabou trazendo uma resposta de algumas pessoas, como, por exemplo, o Sloterdijk, que está aqui no Crítica da Razão Cínica, diz que acabaram as ideologias, né? Acabou o Muro de Berlim, acabou o comunismo, acabou as ideologias, acabaram as ideologias, né? Ele diz, inclusive, isso aqui, logo na página 31,
quando ele diz, ó, o cinismo moderno apresenta-se como um estado de consciência que se segue às ideologias ingênuas e ao esclarecimento dessas ideologias, né? Como se o esclarecimento do caráter ideológico desses discursos, dessas propostas e dessas experiências fosse algo pós-ideológico, né? Enfim, ele está aqui desenhando basicamente essa atmosfera ali meio globalizante e tudo mais, e ele vai desenvolver isso aqui também nesse livro aqui, No Mesmo Barco, que eu vou fazer mais um vídeo aí para falar sobre alguns detalhes disso aqui, tá? Enfim, agora, o ponto concreto disso aí é o seguinte, para a gente chegar na questão do Papa ideológico. As ideologias, obviamente que não acabaram. O que acabou foi a impressão, me parece aqui, né, foi a impressão de que existiam defesas ideológicas estritas e separadas. Essa impressão é que parece que acabou, né? Mas as ideologias continuam, as defesas continuam, e aí entra um ponto importante, né? Eu vou até finalizar o vídeo falando exatamente disso aqui, porque é esse ponto que explica essa ideia tosca do Papa ideológico, para a gente aí depois até fazer um outro vídeo aqui explicando mais detalhes disso aí, porque é interessante. Mas qual é a questão? Então, como a ideologia não acabou, a gente tem, na verdade, uma série de visões diferentes, hoje em dia algumas bizarras, ingênuas e até alienadas, né? Algumas pessoas continuam entendendo que a ideologia existe, que ela é importante e que ela é em parte aliena, mas em parte sustenta certos projetos a médio e longo prazo, né? E quem aponta esse caráter alienante da ideologia muitas vezes aponta que essa alienação reside justamente no fato de que quando você se conecta com uma ideologia você acaba não olhando para as outras. Só que para defender um projeto muitas vezes de médio e longo prazo você tem que dizer não para outros projetos. Isso é inevitável. Então essas coisas se misturam e algumas pessoas ficam denunciando alienação onde tem na verdade uma escolha, né? Enquanto que outras defendem meramente ali a escolha e entendem que essa escolha tem um caráter ideológico, mas é importante, né? Os bolsominions, que aí vamos chegar no ponto-chave aqui, os bolsominions que denunciam o caráter ideológico do Papa não entenderam nem uma coisa nem outra, né? Porque eles estão meio que presos nessa coisa aí meio... né? Eles estão conectados com certas ideologias, mas fazendo um esforço gigantesco para poder sustentar essa ideologia do cinismo, né? Essa ideologia do individualismo e etc e tal, como se fosse algo pós-ideológico, né? E é por isso que eles ficam dizendo, tem que acabar com o viés ideológico, porque eles acham de maneira ou ingênua ou, no limite, canalha, né? Quando sabem muitas vezes ali que não é, né? Mas ficam defendendo, dizendo, não, isso aqui não é ideológico, na nossa técnica, essa aqui é uma técnica que é a única coisa que há, o resto é tudo ideológico e, portanto, algo atrasado, né? Porque eles estão presos nessa perspectiva cínica, né? Ou ingênua, e ficam defendendo a sua própria ideologia como se ela fosse pós-ideológica. E, portanto, essa talvez seja a maior alienação que existe, né? Porque quem preenche esse espaço, para finalizar aqui, invariavelmente são os malandros, pilantras, malandros não, né? São os pilantras neoliberais, que são aqueles que ganham dinheiro fingindo que não são ideológicos e angariando para si esse discurso de negação radical, que é o discurso de negação radical do ingênuo que adere a essa coisa de que superamos as ideologias, não há mais isso, só há um individualismo difuso, né? E o importante é ganhar dinheiro, né? E o país vai indo pelo buraco a partir dessa visão idiota ou ingênua, né? Então, assim, agora em relação ao Papa Francisco, para especificar aqui, né, o tema e a gente finalizar a reflexão, repito o que eu já falei aqui num trecho do vídeo. Não há condição do Papa não ser ideológico. Não tem condição, né? Se ele pudesse se transformar, ninguém é não ideológico, né? Esse é o ponto. Em alguma medida você defende um conjunto de ideias mínimo ali. Agora, o Papa, então, menos ainda, impossível, né? Porque no mínimo ele é cristão. Então ele está defendendo uma ideologia, né? A visão dos bolsomínios que não conseguem enxergar isso, a cegueira dos bolsomínios, está baseada nesse espanto que eles sentem ao ver alguém que defende a solidariedade e uma perspectiva conservadora sobre a sexualidade, por exemplo, né? Isso incomoda profundamente alguém que não tem uma percepção mais ampla de mundo aí.
Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Essa foi a reflexão do primeiro vídeo. A gente se fala no segundo aí e vou tentar fazer mais um vídeo aqui para refletir sobre essa questão da ideologia de maneira mais ampla aí. Beleza? Então é isso, grande abraço, tamo junto. Fui.